As denúncias contra o pastor Flávio Amaral, do LPD, acabam de tomar um novo rumo. Para você que está acompanhando essa série de denúncias, nós já entrevistamos diversas pessoas que já passaram por aqui e essas entrevistas já foram publicadas. Temos outras entrevistas já gravadas e que serão exibidas também. Por que a gente está fazendo dessa forma? Por que a gente está fazendo gravado? Porque assim essas pessoas não são coagidas. Assim essas pessoas não são perseguidas e ameaçadas. Então elas preferiram gravar ao invés de fazer ao vivo, porque elas têm medo de que, estando ao vivo, elas sejam ameaçadas de alguma forma, ou quem sabe lá Deus o que pode acontecer. Então a gente decidiu gravar essas entrevistas com essas pessoas, elas gravaram, e aí depois, pelo que eu entendi, elas até saíram do seu endereço para que não fossem retaliadas de alguma forma. Portanto, entrevistas já foram exibidas. Na descrição desse vídeo nós temos uma playlist que a gente criou, onde vai ser colocada lá todos os vídeos em relação a essa denúncia sobre o pastor Flávio Amaral. Bom, e outras entrevistas serão ainda exibidas. Eu quero agradecer demais a você que está nos acompanhando, pedir para você, se você puder nos ajudar, você pode nos ajudar deixando o like nesse vídeo. Agora, deixa o like aí rapidinho, não custa nada. Isso faz com que esse vídeo seja recomendado para outras pessoas. Então, se você não quer compartilhar, beleza, mas quer só dar o like, deixa o like, custa nada e você ajuda o nosso vídeo a ir mais longe, porque a gente quer que mais pessoas fiquem sabendo quem é o verdadeiro Flávio Amaral e o que está por trás do LPD, a verdade por trás do LPD. Mas eu dizia no começo desse vídeo que essa série de denúncias agora vai tomar, ou está tomando, né, um rumo completamente diferente. Essa semana, os companheiros Zion, do canal Fala Zion, e Paulo Souza, do canal No Entanto, já trouxeram uma prévia mais ou menos do que se trata, que é em relação a uma investigação criminal, um processo de investigação criminal que tramita lá pelo Ministério Público do DF, que investiga o uso da máquina pública de forma irregular para as cirurgias, né? Execução de cirurgias clandestinas. Entre essas cirurgias, pelo menos uma já foi identificada e confirmada. Eu vi ligadas, obviamente, ao pastor Flávio Amaral e ao LPD. Eu tenho visto ao longo dos dias, sempre que a gente faz uma live aqui no canal, as pessoas dizem: cadê as provas? Sem provas eu não acredito. Eu só acredito vendo as provas. Então veja bem, existe um PIC, né, processo de investigação criminal, que chega a quase 600 páginas, que mostram diversas informações importantíssimas, inclusive um inquérito policial do DF. O Ministério Público do DF recebeu a denúncia, que foi protocolada pelo André Ludovico, né, André Luiz, que passou pelo LPD, passou por uma cirurgia, deu uma entrevista aqui também. Ele entrou na justiça contra o LPD e contra o hospital, o Agarram, lá no Distrito Federal, que executou essa cirurgia. Pois bem, preste atenção. A denúncia do André chegou no Ministério Público, o Ministério Público pediu para que a Polícia Civil fizesse uma investigação, né, abrisse um inquérito policial para investigar. Isso foi feito. Eu estou falando isso para você porque é muito importante que você está ouvindo aqui, porque eu tenho visto, inclusive, a missionária Andréia dizer que vai ter um julgamento no próximo dia, que já foram ouvidos, que não deu em nada, que foi arquivado. Eu vou trazer a verdade. Fica aí, não sai daí. Preste atenção. Mais de te trazer e te falar a verdade, eu vou te mostrar a verdade, porque eu vou te dar o documento. Tudo que eu estou falando aqui consta no processo. Qual a dificuldade de eu pegar o processo e te dar na tua mão para que você possa você mesmo ler? Custa nada. Então, daqui a pouquinho eu vou dizer para você como você vai fazer para ter acesso a esse processo e você ler aquilo que eu vou falar aqui. E eu vou trazer uma pessoa que vai falar para você a verdade de tudo, para que não fique dúvidas absolutamente nenhuma. Então, o que acontece? O Ministério Público pediu para que a Polícia Civil abrisse um inquérito e investigasse. E a Polícia Civil começou a ouviu todo mundo, inclusive o Flávio Amaral, ouviu a Andréia, ouviu o médico, ouviu o hospital, ouviu o André, ouviu todo mundo. Ouviu todo mundo. E concluiu dizendo: bom, depois de tudo que eu ouvi, todos os depoimentos, não dá para indiciar ninguém com base nisso aqui. Eu não consigo indiciar. O delegado entregou isso para o Ministério Público. Não consigo indiciar ninguém com base no que a gente tem aqui. Bom, concluiu seu relatório. Sabendo disso, o pastor Flávio e a André chegou a comemorar, dizendo: foi arquivado, mas não funciona dessa forma, né? As pessoas não entendem o trâmite
do sistema judiciário. E o Ministério Público, por sua razão, por sua vez, pegou esse relatório e aí deu sequência. No processo pediu 30 dias de vista à Justiça, mais 30 dias para poder dar sequência à sua própria investigação, e chegou a enviar ofícios para diversas entidades. E sobre isso a gente vai conversar agora. Esses ofícios que foram enviados confirmaram a clandestinidade da cirurgia do André. Esse relatório enviado pelos órgãos competentes começaram a mostrar eu vou usar o termo, nem sei se poderia, mas eu acho que o termo é esquema no hospital. Havia um esquema no hospital que fazia com que através desse esquema, os médicos estavam fazendo várias cirurgias, não uma, não duas, várias cirurgias fora da lista de espera. Pra você ter ideia, eu vou mostrar tudo isso para você já. Pra você ter ideia, a cirurgia do André, ele ficou um mês e 6 dias esperando para fazer ela. 1 mês e 6 dias esperando para fazer. Tem paciente que passou 7 anos, o Ministério Público descobriu isso. 7 anos esperando por essa cirurgia. Então, senta, eu sei que você está ansioso, fica tranquilo, respira fundo e vamos ouvir o que diz o doutor Mariel Marra sobre isso. Eu conversei com o doutor Mariel Marra, advogado, sempre que a gente precisa, vem aqui, ele mergulha fundo no processo, ele mergulhou também nesse processo investigativo criminal do Ministério Público do DF, para entender as nuances dessa investigação e tentar mostrar para a gente o que aconteceu, o que está acontecendo e o que pode acontecer a partir da conclusão dessa investigação. Vamos acompanhar essa entrevista? Antes de começar a entrevista com o Dr. Mariel, obviamente, te peço de novo o seu like e te lembrar que eu vou te entregar esse processo para que você mesmo leia. Você que gosta tanto de provas, vou te mostrar essas provas, eu vou te dar essas provas. Você terá no seu telefone, eu te explico já como você vai fazer para baixar esse processo, que ninguém tem, né? Você vai encontrar aqui, tá bom? Vamos acompanhar a nossa entrevista com o Dr. Mariel Marra. Seja bem-vindo, Dr. Mariel. Prazer imenso recebê-lo aqui. Sempre a gente convida, o senhor está sempre disposto a nos ajudar. E esse caso é muito complexo, porque envolve uma situação de uma investigação que foi feita pela Polícia Civil, já está no Ministério Público do Distrito Federal. E eu queria que o senhor já começasse fazendo um resumo do que o senhor entendeu dessas quase 600 páginas desse processo. Bem-vindo. Obrigado, Israel. Um prazer estar com você. É um prazer falar aí com todo mundo que está nos assistindo e vai nos assistir também. Olha, Israel, é um caso bastante complexo, né, envolvendo o pastor Flávio Amaral, envolvendo também o André Luiz, né, André Luiz Ludovico, e várias pessoas também ao redor, né. Inicialmente eu preciso dizer, Israel, que eu não conheço nenhuma das partes envolvidas, então eu não tenho nenhum sentimento pessoal favorável ou desfavorável em relação a nenhum dos envolvidos. E o que a gente está aqui para comentar é exatamente este procedimento investigatório criminal, né, um PIC, que é um procedimento que vem antes de uma ação, né? É um procedimento investigatório do Ministério Público. E esse procedimento ele iniciou a partir de uma notícia de fato feita pelo próprio André. O André é uma pessoa que procurou o Ministério Público dizendo que ele foi abordado por membros de um projeto, né, que lida exatamente com pessoas que querem fazer a ressignificação sexual, né, a mudança de sexo, então são transexuais que agora querem fazer a mastectomia, né, que é a retirada do silicone, para voltar à configuração original, vamos dizer assim, né? Então ele é essa pessoa que procurou o Ministério Público dizendo que foi convidado por um ministério liderado pelo pastor Flávio Amaral, só que ele diz que ele foi coagido a gravar vídeos pedindo recurso financeiro
que supostamente seria utilizado para a cirurgia, né? Então, esse dinheiro seria utilizado para a sua mastectomia. Ele diz que ele foi também vigiado, ele ficou dentro de uma casa e foi vigiado por uma pessoa amando do pastor Flávio Amaral. Diz que ele foi submetido a uma cirurgia no hospital público, e esse hospital fez a cirurgia dele pelo SUS. Isso segundo o André, né? O André Luiz. Ele diz que ele fez a cirurgia de mastectomia, que era uma cirurgia estética, não era para a sua saúde, né? Não tinha ali nenhum nódulo, nenhum câncer, isso segundo o André, e ele fez essa cirurgia de mastectomia simplesmente por uma questão estética. Ele queria voltar à sua configuração original. E ele alegou que após essa cirurgia, ele foi até mesmo humilhado e agredido pelas pessoas que estavam ali cuidando dele nessa fase de recuperação pós-operatória. Diante dessa notícia de fato, que é uma notícia muito grave, né? Porque ele está noticiando que houve fraude ao sistema do SUS, né? Utilizando um hospital público, pago com dinheiro público e que, teoricamente, foi recolhido dinheiro e usado a imagem dele, inclusive o próprio médico, né, segundo o André, usou a imagem dele, não somente o pastor Flávio Amaral, mas também o médico, usou a imagem dele para noticiar, né, essa retransição sexual. Aí, diante dessa notícia de fato, o Israel, foi instaurado esse procedimento investigatório e foram ouvidas todas essas pessoas, né, que foram citadas pelo André. Bom, há uma contradição clara em relação a isso, né? Porque tudo que o André diz na notícia de fato e reafirma em seus depoimentos, isso é contraditado pelo pastor Flávio Amaral, é contraditado pelo médico que fez a cirurgia, é contraditado pela pessoa que hospedou o André na sua casa, nessa fase tanto pré-operatória como pós-operatória. Então há uma contradição muito clara em relação ao que ele diz e o que os envolvidos dizem, né? Mas o que chama a atenção, Israel, e aí eu até mandei para você aí o trecho dessa investigação, é o que diz o hospital. Isso aí que está na tela, né? A gerência de central de regulação de cirurgias eletivas. Então, para você fazer uma cirurgia dentro do sistema SUS, o médico ele precisa registrar aquela cirurgia, né? Até porque a cirurgia ela é gratuita para o paciente, mas ela não é gratuita para o médico, né? O médico recebe dinheiro público, para quem não sabe, né? E esse trecho que eu te mandei aí, Israel, ele mostra que não houve registro no sistema da cirurgia envolvendo o André. Isso é muito grave, na minha opinião, tá? Ainda que a conclusão prévia do Ministério Público seja uma conclusão de que não foi possível apurar provas suficientes neste primeiro momento para oferecer denúncia contra o pastor Flávio Amaral e as pessoas envolvidas, essa informação aí faz com que a investigação ela prossiga. Então, de uma forma muito transparente e honesta, não dá para concluir que o pastor Flávio Amaral, não dá para concluir neste momento que, de fato, ele praticou algum crime e que ele está encrencado na justiça. Não dá para a gente fazer essa conclusão agora. Mas considerando que nós temos um fato. Primeiro, o André Luiz realizou uma cirurgia no hospital.
né? Isso aí nenhuma das partes nega. O médico não nega, Flávio Amaral não nega. Então, André Luiz realizou uma cirurgia nesse hospital público. O hospital fala que ele não faz cirurgia de ressignificação sexual. Pelo SUS, isso não é realizado. O hospital informa isso. E o hospital também informa que essa mastectomia, ela não foi registrada no sistema SUS. Ou seja, o médico, ele não recebeu através do sistema. Então, a pergunta é como que essa cirurgia foi realizada dentro de um hospital público, utilizando a estrutura do hospital, né, uma estrutura pública, como que foi possível realizar essa cirurgia dentro de uma estrutura pública sem receber pelo SUS? Bom, eu presumo que houve, então, uma reunião entre as pessoas envolvidas, né? E essa cirurgia ela foi autorizada internamente fora do fluxo normal. Então, houve uma aparente fraude da fila, né, do SUS, porque parece que tem gente aí há muitos anos esperando por uma cirurgia, né? Embora o hospital não faça mastectomia no sentido estético, né? Só faz quando envolve saúde, o risco de vida, aí o hospital faz, mas parece que houve uma fraude ao sistema, né? A fila, tem gente esperando para fazer essa cirurgia e o André passou na frente, segundo o que que consta nos autos, né? Parece que o André passou na frente e ele fez essa cirurgia fora do fluxo. Se o médico foi pago por fora, se alguém da estrutura do hospital foi pago por fora, é apenas uma presunção. É necessário que a investigação prossiga e que isso seja apurado, porque, de fato, há indícios fortes. Não dá para concluir, mas há indícios fortes de que alguma coisa errada aconteceu aí nesse processo. Tem um depoimento da diretora do hospital, não sei se você chegou a ver, eu vou colocar aqui na tela para a gente tentar ler. Eu vou narrar aqui um pouco para as pessoas que estão nos acompanhando compreender. Esse é o depoimento da médica Mariana Alcazas. Ela foi ouvida nessa promotoria em 4 de março de 2024 e declarou, naquela ocasião, ocupar o cargo de médica reguladora da Central de Regulação, mas que foi diretora do Agarram de março de 2022 a dezembro de 2023. Ela informou ter conhecimento sobre o fato de que alguns pacientes teriam sido submetidos à cirurgia no Agarram entre 2021 e 2023, fora da lista de regulação, que é o que a gente está tratando aqui, né? Explicou que assim que assumiu a direção, percebeu problemas com a fila de regulação, porque muitos pacientes regulados, Mariel, não estavam sendo autorizados, não tinha autorização da cirurgia, mesmo já tendo a regulação concluída. Então, numa avaliação reversa da fila, ou seja, ela foi olhar quem era que estava sendo operado, e ao invés de quem é que estava aguardando a cirurgia, partindo dos pacientes operados, procurou-se saber se eles estavam regulados, porque havia rumores de que os médicos da cirurgia geral e da cirurgia plástica não operavam os pacientes regulados. Haviam rumores de que esses médicos operavam pacientes que traziam de fora. Essa situação grave preocupou a declarante, porque além dos pacientes terem sido operados sem estarem previamente regulados, muitos deles sequer haviam passado por consulta prévia, consulta pré-cirúrgica, ou seja, o primeiro contato do paciente com a rede já ocorria numa admissão dentro do centro cirúrgico. O paciente e o médico nunca tinham se visto, o médico não sabia nada do estado de saúde do paciente. Imediatamente, o superintendente regional Paulo Roberto da Silva Júnior foi acionado e a ele foi solicitado que o hospital não se permitisse a entrada de pacientes no centro cirúrgico que não estivessem previamente regulados. Mas esse controle foi muito falho durante muito tempo e às vezes os médicos operavam, inclusive no final de semana. Quando o gestor do centro cirúrgico não estava, o superintendente sempre soube. E quando a nova secretária de saúde, doutora Lucilene, assumiu, a declarante levou essa situação para ela
e para o Ministério Público. Especifica que recebeu do Ministério Público uma requisição de acompanhamento dessas cirurgias não reguladas e foram enviadas várias tabelas contendo os nomes dos pacientes operados no hospital e a condição em que estavam perante a regulação. Tem um outro trecho aqui interessante, que é esse aqui, ó. Gustavo Martins Simão, o pastor Gustavo, que é outra figura que aparece muito nesse processo também, nessa investigação também, que é de uma ONG, Vila Samaritana, que chama, e é o contato, o intermediário entre o hospital, né, o Dr. Pacheco, que é o médico que fez a cirurgia do André, e o pastor Flávio. E diz assim: Gustavo Martins Simão, pastor Gustavo, confirma participação em reunião com o Dr. Pacheco em julho ou agosto de 21 e com o diretor do Agarran, na qual ficou firmado que cirurgias desse tipo, com o intuito de ajudar o projeto social do pastor Flávio, aconteceriam no hospital uma vez por mês. Então havia esse acordo aí, essa parceria e esse entendimento. Último trecho que eu acho também muito interessante colocar aqui, acredito que seja esse aqui, que é isso, Reginaldo Aparecido. Tudo isso que a gente está mostrando aqui consta na investigação, né? Reginaldo Aparecido da Silva foi ouvido na Provida e informou que passou pelo mesmo procedimento do André Ludovico, também no mesmo hospital e com o mesmo doutor Pacheco e equipe, e por intermédio do pastor Gustavo, a mesma pessoa que faz o intermédio entre o Flávio e o hospital. Entretanto, esperou 7 anos na fila do SUS pelo procedimento. Eu encontrei um trecho, doutor Mariel, em que ficou evidente, lá dito inclusive pelo doutor Gustavo, pelo doutor Pacheco, que a cirurgia, devido às complicações que ele enxergou na situação do André, que era amarelo, né, salvo engano, a situação, até fala, era amarelo, depois ele entendeu que era nível vermelho, acho que isso aqui, ó, isso. É um trecho da fala do doutor Pacheco. Classificou como amarelo, que significa urgência. Explica que, em geral, com essa classificação, demora de 1 a 3 meses para ser operado. Então, enquanto isso, ele fez os exames pré-operatórios no Agarran. Detalhou, isso aqui é o doutor Pacheco falando, o médico que fez a cirurgia. Detalhou que o caso do André era de silicone industrial, adquirido em lojas de material de construção, injetado nas mamas. Pondera que, no entendimento dele, o caso era de emergência, portanto, classificação vermelha, porque esse tipo de silicone injetado pode circular pelo corpo, entrar nos vasos, causar trombose ou até uma necrose. Então refere que, após 1 mês e 6 dias, o pedido de cirurgia do André foi liberado e a cirurgia realizada. Então nós temos esse contraponto. Enquanto esse paciente, em tela, né, o André, ele foi operado em 1 mês e 6 dias, nós temos outro paciente na mesma condição que ele, que esperou por 7 anos na fila do SUS. Como está o Israel, deixa eu até aproveitar o que você acabou de dizer aí, porque uma possibilidade do André ter sido operado, né, nesse hospital, sem que esse hospital faça mastectomia, no sentido estético, seria exatamente pela questão da urgência, né? Esse silicone gerou um nódulo e ele precisa retirar porque a vida dele está em risco. É uma forma de burlar a fila. Então a possibilidade seria essa. Registra como se fosse urgente, sendo que o próprio André diz que não era. A própria vítima, né, no caso, o noticiante dessa notícia de fato que gerou o procedimento investigatório, ele diz que o caso dele não era de urgência. Ele diz que ele queria simplesmente retirar a mama, né, o silicone, por uma questão estética, por uma questão de convicção. Ele agora queria voltar à configuração original e não tinha urgência no caso dele. Então, diante do que o hospital fala, diante do que o médico fala, primeiro, não foi registrado dentro do fluxo normal. Segundo, o médico diz que a cirurgia foi realizada com urgência, né? O médico diz uma coisa, o hospital diz outra e a vítima diz outra. Tudo isso nos traz elementos fortes, indícios fortes de que houve uma fraude. Eu não afirmo, porque eu não sou investigador e muito menos o juiz para sentenciar.
O que eu estou dizendo é que o que nos apresenta até neste momento, diante dos autos, todos os depoimentos e a investigação conclusa do MP, é que essa investigação ela precisa continuar. Ela não pode encerrar neste momento, porque há elementos fortes de fraude. E foi isso que o Ministério Público mandou fazer. Ele mandou encaminhar para alguns órgãos, né, essa investigação, e ela prossegue, e merecidamente deve prosseguir. Ainda que neste momento não tenha sido possível apurar provas, ela precisa continuar, porque a gente está vendo aí depoimentos graves, né? Depoimentos que são chave para a conclusão final dessa investigação. Inclusive de autoridades, né, como essa médica que era diretora do hospital e que já dizia ter constatado isso lá atrás. Pelo que eu entendi, me corrija se eu estou errado, quando ela constatou essa situação, ela mesma procurou o Ministério Público lá atrás, né, antes mesmo da investigação iniciar. Tá vendo? Parece que houve realmente uma fura-fila, né? Alguém que, não sei se é o caso, mas um dinheiro por fora faz milagre, né? E parece que foi isso que aconteceu. E então, essa investigação, se ela for concluída demonstrando que houve realmente fraude, bom, esse médico ele pode botar a barba de molho, porque ele vai ser responsabilizado e pode até perder o CRM dele, o que, na minha avaliação, é muito grave, né? O médico estuda aí mais de 12 anos para cair numa dessa aí, misericórdia, muito grave. Nesse caso, pelo que a gente já entendeu, o SUS não pagou para essa cirurgia, é isso? Bom, não foi registrado, né? Segundo o próprio hospital, isso não foi colocado dentro do SIGREG, eu acho que é essa a sigla. A sigla, eu acho que é essa. Não foi colocado dentro desse sistema. E se não foi colocado dentro desse sistema, não dá para dizer que o SUS teve conhecimento. Porque como é que o SUS vai pagar uma cirurgia que não foi devidamente registrada, regulamentada, né? Você falou aí de regulados, né? A pessoa não está nem na fila, né? Mas o hospital ele é público. Então, embora não tenha sido registrado dentro do sistema, o SISREG 3, né, que é essa sigla, não foi colocado dentro desse sistema. Bom, ali tem pessoas, insumos que são gastos, que são insumos públicos, né? Ou será que o médico bancou tudo? Ou tudo foi bancado de maneira particular? Mesmo assim, né, a gente está falando ali de energia elétrica, a gente está falando de água, vários insumos que são pagos pela estrutura pública. Se vai fazer no hospital particular, tudo bem, aí lá no particular, cada um paga a sua própria despesa, né? Ou o plano de saúde paga, ou a própria pessoa paga a sua internação, enfim. Mas parece que não foi isso. Parece que foi feito dentro de um hospital público, fora da fila regular. E como é que isso foi pago? Isso não está claro, então é por isso que precisa ser investigado, né? E se for identificada uma fraude, aí, nesse caso, é o que eu falei, responsabilização criminal, responsabilização de improbidade administrativa, né? Vai ter que ressarcir os cofres públicos pelo gasto, até mesmo a exposição da imagem, a imagem do André. Segundo o que consta, utilizaram indevidamente a imagem dele, sem a anuência, né? Utilizaram a imagem dele para arrecadação financeira. Uhum. Até mesmo isso, do ponto de vista privado, aí já não estou falando mais do direito público, estou falando do direito privado. Até mesmo diante disso, dessa notícia que a gente tem nos autos, isso pode ensejar uma ação de reparação de danos. E aí é o próprio André demandando contra o Dr. Pacheco, demandando contra o Flávio Amaral e todas essas pessoas envolvidas nessa exposição indevida. Porque se de fato usaram a imagem dele sem o consentimento, né, não tem um termo assinado, não tem nada que demonstre autorização do uso dessa imagem, do ponto de vista privado,
todos os envolvidos ainda podem responder por isso. E foi o que também o Ministério Público trouxe aí nas suas alegações finais, na sua conclusão final, prévia, né, dessa investigação até o momento. Agora, o doutor Pacheco e o Gustavo também diz claramente, não sei se você chegou nessa parte aí, que nem eles não receberam nenhum valor para essa cirurgia. Não foi pago nenhum valor em mãos e etc e tal. Então quem pagou? Dá para concluir? O senhor já viu, por exemplo, casos como esses, assim, dá para entender quem é que está por trás do pagamento, de onde é que vem a receita para isso? Não existe almoço grátis, né? Alguém pagou por essa cirurgia. Se não foi o SUS, o que indica que não foi, porque não foi sequer registrado, né, dentro do sistema, se não foi o SUS, foi alguém, de maneira pessoal, entregando dinheiro diretamente para o médico. E se isso aconteceu, foi fraude, porque foi utilizada a estrutura de um hospital público. Então, de toda forma, tá bem complicado, tá? Tanto para o médico, tanto para o Flávio Amaral, embora não tenha sido concluído nesse momento nada em relação aos dois, mas há indícios fortes de que pode ainda acontecer, né? Nesse caso, o que sobraria para o Flávio? Qual seria a participação efetiva dele? O médico é quem executou, mas o Flávio é a pessoa que intermediou essa cirurgia através do Gustavo. Isso, o Flávio que ele teria cometido. Então, o Flávio, juntamente com o Gustavo e juntamente com o médico, eles podem responder pela improbidade administrativa, tá? Improbidade administrativa, a princípio, segundo a lei, ela, em regra, é para o servidor público, né? Então, no caso, o médico. Uhum. Agora, o privado, né, o civil privado, que não é servidor público, se ele concorre para a prática, o ilícito civil, que seja a improbidade, ele também responde. E ele pode, por exemplo, ser condenado a ressarcir os cofres públicos pelo prejuízo gerado. Pode também, no caso, ser responsabilizado do ponto de vista criminal. Aí o Flávio, juntamente com o Gustavo, intermediou, em tese, essa fraude, né, essa violação a princípios basilares da República, ele também pode responder do ponto de vista criminal. Pode dar cadeia? Pode. Né, para que todo mundo entenda o que eu estou dizendo, pode, ao final disso, ensejar a prisão para todos os envolvidos, tá? O pastor Flávio, em um vídeo que eu vou colocar na sequência, ele disse que fez 6 cirurgias pelo SUS, conseguiu emplacar 6 cirurgias pelo SUS. Se for seguir nesse mesmo método, fica ruim para ele, né? Fala das cirurgias do SUS, 6 cirurgias no SUS. A primeira, Moisés, que mora em... Aí, no caso, se for do ponto de vista criminal, há, então, a soma das penas, né? Ao concurso material dos crimes, e aí a situação se torna ainda mais grave. Ainda que não seja a soma das penas, ainda que haja o que a gente chama no direito penal de exasperação, que é uma forma diferente de fazer a dosimetria da pena. Não é tão grave quanto a soma de todas as penas, mas ainda que haja exasperação, no caso, vai ser uma condenação alta, né? A gente está falando aí de crimes cuja pena é de 5, 6, 8 anos, ou até mais. Então, são crimes bem graves. Mariel, notei também nessa investigação, desse arquivo do Ministério Público, que há o nome de vários políticos, né, que teriam sido meio que padrinhos ali, eles de alguma forma contribuíram para isso acontecer. O que você pode falar sobre isso? Aí a gente amplia ainda mais a rede, né? Aí pode até vir a ser classificado pelo Ministério Público do ponto de vista de organização criminosa, envolvendo até mais agentes públicos. Se envolver senador, aí a gente tem uma questão processual
de visa atrativa. Vai ser tudo julgado no STF. Então já não vai ser na primeira instância, porque senador, deputado tem prerrogativa de função, né? Tem foro privilegiado. Então o julgamento já não vai ser na primeira instância, vai ser no STF, salvo se for ação de improbidade administrativa. Improbidade pode ser julgado na primeira instância. Se for criminal envolvendo o senador, aí vai ser tudo para o STF. Inclusive, Flávio Amaral, todos envolvidos, respondendo diretamente no STF. O que é ruim para eles, do ponto de vista processual, é muito ruim, porque diminui consideravelmente a possibilidade de recurso. Caramba. Já está na última instância, então não tem mais pra onde recorrer, né? Tem recurso, é cabível recurso, mas de uma forma bem reduzida em relação a quem é julgado de maneira comum, né, na primeira instância. Você pode falar um pouquinho mais, para a gente encerrar, sobre a participação desse pastor Gustavo, que é citado, só para as pessoas entenderem que é uma figura que as pessoas talvez não conheciam. Esse Gustavo, ele é citado nos autos como quem fez a intermediação, né, Israel? É quem pegou a demanda através do pastor Flávio Amaral e trouxe essa demanda até o doutor Pacheco e parece que outras pessoas envolvidas também no hospital. E eu posso presumir que tenham outras pessoas envolvidas no hospital, porque um médico só não conseguiria fazer a cirurgia, né, a operação, sem o conhecimento e o consentimento de pessoas na direção. Vai me desculpar, mas um médico não teria esse poder de controle de uma sala de cirurgia, né? Você marcar, mobilizar ali enfermeiros, né? Todo o hospital, sem que a direção soubesse. Se isso aconteceu sem a direção saber, aí a gente tem um caso bem atípico, né? Como que um médico conseguiria fazer uma coisa dessa? Então, esse doutor Gustavo, ou melhor, esse Gustavo, né, que entrou em contato com o doutor Pacheco, levou essa demanda, ele está junto com o Flávio Amaral. É ele quem faz essa ponte, né, entre o paciente, André Luiz Ludovico, e o hospital para a realização dessa cirurgia. Agora, Maria, o negócio é tão, vou usar o termo bagunçado, que esse Gustavo, ele participa, ele acompanha a cirurgia, tanto é que é ele quem faz as fotografias, né? Ele faz as imagens Isso. E manda pro Flávio, o que não poderia também, né? Ele acompanha, e aí, para que você esteja dentro de uma sala de cirurgia, acompanhando aquilo ali, você tem que ter autorização do médico. E ele não entrou ali de maneira clandestina, sem ninguém ver. Então, teve autorização, e quem deu a priori essa autorização de usar a imagem do paciente foi o médico. O Gustavo, ele pega a imagem, manda para o Flávio, e eles usam também essa imagem. Mas o responsável principal pelo uso indevido foi quem deu essa autorização, né, de permanência do Gustavo dentro da sala de cirurgia, gravando e depois publicando. Então, se for olhar do ponto de vista de reparação de dano, é o médico, Gustavo e Flávio Amaral que podem ser, né, responsabilizados por isso aí. Se foi o que aconteceu, né? A gente está falando simplesmente com base na investigação. Se foi o que aconteceu, é isso que o resultado pode ser esse para a vida dos três. Embora não seja sua área de atuação, dá para dizer, por exemplo, que o André correu risco durante essa cirurgia, com base no que a gente já viu na investigação? Com base no que a gente viu na investigação e no próprio depoimento do André, a cirurgia não era de risco. A gente sabe, de uma maneira muito leiga, que todo procedimento cirúrgico operatório envolve risco, né? Desde uma simples extração de um siso até uma mastectomia como essa, em que o corpo da pessoa é aberto. Então, há risco. Agora, se esse risco ele era controlado, ou se
o André foi exposto a situações que colocaram a vida dele em risco, isso a gente não sabe até o momento. O que foi apurado até o momento no procedimento investigatório é que não há nenhuma prova de que houve algum ato atentatório à vida do André. Uhum. Tanto é que o Provida, né, ele é excluído. O Ministério Público manda arquivar o procedimento em relação ao Provida, porque não tem esses elementos de prova que sejam possíveis de concluir que houve ato atentatório à vida do André. Mas, né, se no decorrer da investigação isso for possível apurar, aí a situação fica até mais um pouquinho complicada, porque a gente já está falando aí de periclitação da vida, a gente está falando de crimes como tentativa, né, de homicídio, aí É mais complexo. se enrola um pouquinho mais. Para a gente concluir, uma última pergunta. Eu sei que isso é muito técnico, e por isso que eu gosto de a gente conversar. É possível afirmar que essa foi uma cirurgia clandestina? Usar esse termo? Segundo o procedimento, o que foi informado, né, naquele trecho que eu até te mandei, segundo o que foi informado, não houve registro formal desta cirurgia. Dentro de um hospital público, isso significa que foi clandestino. Porque o ente público, né, o SUS, ele não soube dessa cirurgia. Então, né, dentro desse ponto de vista, foi uma cirurgia clandestina, sim. O SUS não soube. Se você não sabe, é clandestino. Então, tecnicamente, nem foi pelo SUS, né? Pelo que a gente está lendo no inquérito, não, né? Porque não houve registro, salvo se o hospital estiver errado. E aí cabe agora ao doutor Pacheco, aos envolvidos, mostrarem, não, foi registrado sim, olha aqui o meu registro, tá aqui o print, pode até te mandar aí, né, Israel? Manda que você coloca aí, mostra que houve o registro, porque o médico fala que foi. No depoimento dele, ele fala que foi. Agora, a prova de que foi, prova documental, não consta no procedimento investigatório. Então, eu mesmo gostaria de saber, se não foi pelo SUS, foi por onde? Ou se foi para o SUS, cadê a documentação? Né? É importante porque, inclusive, é o nosso dinheiro que está sendo gasto aí, né? Inclusive, a própria diretora médica do hospital confirma que haviam casos, ou seja, não foi somente o caso do André, foram diversos casos. O que é ainda mais grave, né? Era uma por mês, sabe-se lá quanto tempo que eles estavam fazendo isso aí. É verdade. Doutor Mariel, obrigado demais pelo seu tempo para a gente começar e discutir esse assunto. Deixa aí para os nossos seguidores as suas redes sociais, para as pessoas encontrarem lá e fazerem uso do seu bom serviço. Valeu, Israel. Todo mundo pode me achar no Instagram, @advmarielmarra. Vai ser um prazer conversar com vocês. Qualquer dúvida que tiverem, pode me procurar lá também. Um abraço, meu irmão. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Bom, vamos lá. Obrigado, doutor Mariel Marra. Obrigado de coração por mais uma vez nos atender aqui, como sempre tem feito com muita maestria. É sempre importante ter uma opinião técnica. Então vamos lá. Essa semana, o Paulinho do canal No Entanto, aos parceiros que eu tenho aqui de guerra, o Paulinho do No Entanto e o Zion disseram: ele vai ser preso. Ele vai ser preso. E eu pensei, poxa, eu não posso dizer que ele vai ser preso, porque os meninos já disseram. Eu preciso que alguém que tenha, de fato, gabarito para isso, debruce sobre o processo e traga pra gente essa informação. E aí eu convidei o doutor Mariel Marra e você ouviu. Ele disse não que ele vai, mas ele disse que ele pode sim, pode chegar a ser preso, porque os crimes que esse grupo, que pode, talvez, ser considerado como uma quadrilha, fraudou claramente o Sistema Único de Saúde. O Ministério Público já está investigando isso, o próprio hospital já determinou isso, né? Não sei se o Ministério Público em que pé anda agora, porque essas atualizações são do mês retrasado, então tem aí 30 dias, estamos aguardando para receber novas atualizações
sobre esse processo. Ainda não foi feita denúncia na justiça. É assim que funciona, né? Quem acha, o juiz vai julgar, como a missionária Andréa está dizendo, vai ter o julgamento agora. Não é o julgamento, não existe julgamento ainda, porque nem é uma ação criminal, ou o que quer que seja, ainda está na fase de investigação, e essas coisas demoram, para que não tenham dúvidas. Foram coletados depoimentos de todo mundo, já se ouviu e tudo mais. Mas o que ficou provado aqui para você foi que o hospital já disse, a diretora do hospital, quando assumiu, percebeu que existia uma fila de espera de pacientes já regulados, ou seja, prontos, aguardando para serem incluídos, né? Para ter as suas cirurgias autorizadas. E essa fila não andava. Essa fila não avançava. Aí a médica, a doutora, tendo o nome dela no processo, foi... O que está acontecendo aqui? Por outro lado, havia uma lista de pacientes sendo operados que não estavam regulados pelo Sistema Único de Saúde, mas o hospital estava sendo utilizado para fazer essas cirurgias. Por quê? Tem alguma coisa errada aqui. Então o próprio hospital confirma isso. O processo também diz, a investigação também concluiu, através dos depoimentos, inclusive do pastor Gustavo, que foi feito um acordo entre a ONG e o hospital para que ao menos uma vez por mês, um paciente oriundo do LPD fosse operado nesse hospital por essa equipe médica. Tá, mas e os pacientes que estão esperando? Como é que fica? Os pacientes que estão na fila de espera, regulados, como é que fica? Estranho, né? Estranho. E aí você tem o envolvimento de políticos. Envolvimento de políticos que podem ter, de alguma forma, beneficiado aí o LPD para beneficiar. Agora, uma coisa importante que o Dr. Mariel Marra falou, que precisa ser justo aqui. Ele disse, se não estava regular, se não foi regularizado a cirurgia, então o SUS não pagou. Muito embora toda a estrutura do hospital, né, inclusive os insumos, como o soro e etc e tal, tudo isso você sabe que é caro. Quem já passou por cirurgia particular, por exemplo, sabe como você faz uma cesárea, por exemplo. Eu fiz recentemente a cesárea da minha esposa, e aí a gente paga o médico que faz a cirurgia, mas a gente também quer que você pague enfermeiro, quer que pague anestesista, quer que pague por tudo, né, tudo isso. E também que você pague o hospital. Então você tem um pagamento particular do médico, o pagamento do hospital, o pagamento do hospital, o pagamento de tudo ali. Mas existem insumos que, como o hospital é público, esses insumos foram pagos por quem? Mas eu perguntei ao doutor Mariel, e o SUS pagou para essa cirurgia? Ele disse que não. Mas, por óbvio, não existe almoço grátis, então alguém deve ter pago por essa cirurgia. Mas, a bem da verdade, não se preocupe com isso. Para quem está buscando, por exemplo, culpa, né? Um exemplo. Onde é que está a culpa do pastor Flávio nisso aqui? Bom, se não houve, é uma opinião minha, se de alguma forma não houve o uso do SUS para bancar uma cirurgia como essa, passando o paciente na frente, o fato de passar um paciente de colocar um paciente para ser operado no hospital, passando na frente de uma fila de pacientes que estavam aguardando durante tantos anos, já é crime. Usar a estrutura de um hospital público para isso já é crime. Então tem muita coisa aqui que pode estar acontecendo, e aí quem sabe, né? Não necessariamente o fato de o hospital ter pago, de o SUS não ter pago para essa cirurgia, não quer dizer que está tudo tranquilo. Não foi o SUS que pagou. Não funciona assim. Não funciona dessa forma. A estrutura, a máquina pública foi utilizada exatamente para beneficiar o LPD. Então, 1 mês e 6 dias. Teve um paciente que, inclusive, olha que interessante, olha que incongruência na informação. O André diz que a cirurgia dele ele não estava, sabe, naquela situação de risco. O médico, para poder que o hospital autorizar aquela cirurgia, teve que tirar da classificação amarela para a classificação vermelha. Ou seja, mentiram, né? Tiveram que mentir para poder então ele ser incluído na lista e passar pela cirurgia rapidamente, porque, segundo o médico, ele estava em estado de risco. O médico diz que ele estava na amarela, mas depois a gente entendeu que ele estava na fase de risco. Então é muita coisa que a gente viu, a gente já ouviu o Dr. Mariel Marra falar, mas eu vou entregar para você esse processo. Aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar para você o link, onde você só vai precisar clicar e você vai ter acesso. Eu não vou colocar o processo inteiro por uma razão simples.
Porque no processo inteiro você vai ter as fotos do André, que são as fotografias que, enquanto ele estava no momento da cirurgia, um pastor chamado Gustavo, que acompanhava, né, o processo todo, que foi quem intermediou a ligação entre o LPD com o médico que fez a cirurgia, esse intermediador, ele entrou, autorizado pelo médico, por óbvio, fez várias imagens do rapaz aberto, uma coisa assim, horrível de se ver, mandou pro Flávio Amaral. Eu não vi a publicação, mas o Helder e o André disseram aqui nesse canal que essas fotos foram publicadas pelo Flávio nas redes sociais para pedir Pix, para pedir oferta, para ajudar no pagamento da cirurgia. Nesse processo vocês vão ver também o médico e o Gustavo, esse Gustavo que é citado, diz que não recebeu nenhum valor. Importantíssimo isso, que não recebeu nenhum valor por essa cirurgia. Então, eu vou colocar na descrição para vocês verem esse documento. Então, voltando aqui, eu não vou colocar o processo completo exatamente por isso, porque além de ter essas imagens, também tem dados pessoais, tem documentos do Flávio Amaral, da sua esposa, do médico, todo mundo que foi citado, tem uns documentos lá. E aí, para evitar problemas? Então eu vou colocar só a parte final do processo, que são as de agora. Você tem o processo, salvo engano, começa em 2022 ou 2023, e vou colocar os dados mais recentes, que é o último relatório do Ministério Público a respeito disso. Aí você vai ter todas as informações completamente atualizadas e as provas. Quais são as provas, Israel? As provas são exatamente os ofícios, né? O que diz o órgão tal, o que diz o órgão Y, o que diz o órgão Z, o que diz o hospital. Aí tem a fala da própria diretora do hospital dizendo que percebeu essa situação e pediu que cessassem essas cirurgias. Então, tudo que a gente vai mostrar, que a gente falou para você, está no processo. Não é especulação, não é fofoca, são fatos. Então, problema envolvendo o LPD vai para além do que a gente já trouxe até aqui e vai continuar trazendo, que é a convivência lá dentro. A gente tá falando aqui de uma coisa que, claro, o que já foi visto em relação ao LPD, o Flávio Amaral já pode ser processado, né? Para quem acha que não, já pode ser processado sim. Depois em outro vídeo eu vou falar mais sobre isso. Mas o que a gente está falando aqui agora é muito grave, vai para além de tudo que acontece ali. Quem está falando de burlar o sistema de saúde. Então é um crime extremamente grave. Então quem tá com peninha, quem tá achando, não, mas ele, coitado, é só porque ele fala mal, é só porque ele fala grosso, é só pelo jeitinho dele de falar. Preste atenção no que disse o Dr. Maniel e leia o processo. Leia o processo. Na descrição do vídeo eu vou colocar para você. E em troca, se você puder, deixa só o teu like e comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso. Qual a tua opinião a respeito dessa investigação que continua sendo feita pelo Ministério Público do DF, do Distrito Federal. Gente, um abraço e continua acompanhando. Nós temos, em breve, mais 2 entrevistas já gravadas para serem exibidas nesse canal. Tchau.